Fala galerinha, nessa videoaula então a gente vai falar um pouquinho sobre o typeof, que inclusive a gente já viu em outras aulas, a gente usou mas não explicou, e um pouquinho também sobre o JSON, tá? Uma introdução básica aí sobre JSON. Então eu já linkei aqui o meu JavaScript externo, né? E vou entrar aqui no meu arquivo JavaScript. Vamos abrir a nossa IFE, tá? Read.js, receber aqui o nosso in e o nosso doc, e vamos chamar ela aqui, né? Se você ainda não viu a aula de IFE Use Strict, assista aí antes, tá certo? Vou passar aqui o window e o document. Tá aqui. Aqui nós já temos a base da nossa IFE. Vamos iniciar aqui então o operador typeof, tá? Então o typeof ele vai retornar para a gente o tipo da variável ali, do elemento que a gente está utilizando. Se vocês vierem aqui no site da MDN, vocês vão ver que os tipos que ele pode resultar. Então quando você tem um tipo undefined, ele vai exibir para a gente undefined, null ele vai exibir object, boolean ele vai retornar para a gente boolean, se for um tipo numérico ele vai retornar number, string, function object ele vai retornar function, XML, né, e qualquer outro tipo ele vai retornar object. Tá? Aqui embaixo na MDN também você vai ter alguns exemplos, vamos ver isso na prática. Então aqui, turma, se eu der um console.log, por exemplo, um typeof, né? Vamos criar aqui, por exemplo, a variável letType, tá? E essa letType vai receber 1, por exemplo. Se eu der um typeof nessa variável type, vamos ver aqui o que vai retornar para a gente. Repare aqui que ele retornou um number para a gente. Se eu mudar aqui e colocar esse número entre aspas, ele vai retornar para mim uma string, tá? Então ele já me deu um number e string. Se eu colocasse aqui, por exemplo, false, ele vai me retornar um boolean. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma variável que não existe, né? E atualizasse aqui, ele vai me retornar undefined, porque não existe isso daqui no contexto. Agora tem um grande problema aqui no JavaScript, que até o MDN ele trata disso aqui, ó. Ele vai trazer aqui para a gente, que é quando a gente compara um valor nulo. Então esse é um problema do JavaScript, que ele retorna do valor nulo, ele retorna para a gente o tipo object, né? Então aqui está até escrito que na próxima ECMAScript, na próxima versão, eles já vão fazer essa correção, fazendo que o typeof null retorne nulo para a gente. Mas por enquanto, o ECMAScript aqui ele retorna o seguinte: se aqui na minha variável type eu colocar null, né, setar ela como nulo e ver o typeof dela aqui, ó, vocês vão ver que ela retorna para a gente object, né, que fica complicado para a gente trabalhar utilizando aqui o null, tá? Então esse é um problema aí da linguagem, desde os primórdios da linguagem. Utilizando o typeof, a gente pode fazer também implementações com arrays. Então poderia criar aqui, por exemplo, letAr, né, de array, criar um array aqui de forma literal, criar aqui, por exemplo, 0, 1, tá? Tiago, e aqui criar um objeto dentro do meu array, por exemplo, com age 18, né? Um exemplo aqui de array, tá? Então tem o meu array aqui, e eu poderia fazer o seguinte, lembrando que se eu fizer um console.log typeof no meu array e atualizar aqui, ele retorna um object, porque um array também é um objeto, né? Aqui eu poderia fazer o seguinte: for let i igual a 0, tá? I menor do que o array.length, né? Pegando a length dele aqui, e mais, incrementando o nosso índice i. Se eu fizesse o if typeof array na posição i for igual, por exemplo, for idêntico ao number, né? Ao number, eu quero, né, que dê um console.log nesse array na posição i. Então, aqui o que eu estou fazendo uma condição aqui, que se o tipo do meu dado dentro do meu array, né, porque eu estou usando a posição aqui, for do tipo numérico, eu quero que ele faça uma ação, aqui no caso apenas exibir no console. Se eu vier aqui atualizar, ele vai exibir todos os valores numéricos para mim. Se eu colocasse aqui, por exemplo, object, né, então do tipo object,
ele me daria o objeto aqui. Inclusive, se eu colocasse um valor nulo aqui, né, ele me retornaria o nulo aqui também, pelo aquele problema que a gente já falou, que o nulo retorna object, né? Então, aqui eu consigo percorrer os dados do meu array e exibir apenas os valores de acordo com o tipo. Existem algumas situações também em que você precisa testar exatamente se o que você está tratando é um array, né? Então, como fica genérico, tanto para objeto quanto para array, né? Essa forma aqui, então, tanto se você colocar um let object, né? Tratando aqui, por exemplo, name, Thiago, né? City, BH. Então, tanto se você der um console.log no type of do array, que é realmente um array, né? E atualizar aqui, ele vai retornar um object. Quanto se você, no objeto mesmo aqui, literal, você atualizar, ele vai retornar objeto. E se você quiser testar realmente se é um array, né? Um array puro aqui. Como que você poderia fazer isso? Nos navegadores mais modernos, a gente já pode fazer o seguinte, a funçãozinha array, tá? .isArray, e aqui você coloca a variável que está recebendo seu array, no caso aqui o arr. Então, colocando assim, ó, array.isArray, ele vai me retornar aqui true. Se eu colocasse aqui o objeto, ele vai me retornar false, tá? Então, essa é uma maneira de você distinguir um array puro, tá? Lembrando que um array também é um objeto. Então, para você distinguir um array de um objeto literal, você pode utilizar o isArray. Então, ficou claro aí, pessoal, as formas como a gente tem aqui para trabalhar, né, a verificação do tipo de dado que a gente tem, que está recebendo, né, e trabalhar com isso aí para utilizar da melhor forma possível no nosso sistema. A gente já tinha visto bem rapidamente quando a gente trata de objetos, e agora aprofundando mais nessa parte. Uma outra questão que eu quero tratar com vocês é sobre JSON, tá? Até certo tempo atrás, a forma mais usual de troca de informações, né, do JavaScript ou de outras linguagens de programação, a troca de informações era através do XML. A partir de uns anos para cá foi criada uma nova forma para trabalhar com essa troca e armazenamento de informações, que é o JSON. Tá? O JSON ele pode ser utilizado em várias linguagens de programação, como PHP, JavaScript e outras, né? E ele é uma linguagem que se assemelha muito a um objeto JavaScript. Então ele fica muito mais fácil da gente trabalhar, por exemplo, uma pessoa que só sabe o JSON, só sabe o JavaScript, ele enxerga muito mais fácil ali a disposição dos dados de um arquivo JSON que se assemelha muito a um objeto JavaScript. Eu vou demonstrar aqui para vocês, reparem aí nessa imagem, como que era a estrutura do XML e como que é a estrutura do JSON. Repare que o XML, para cada tipo de dado, né, índice aqui dos dados, ele tinha uma abertura e um fechamento de tag, então tinha um name, e o name aqui. Então o XML ele é mais parecido com HTML, né? Já o JSON ele é muito parecido aqui com o objeto JavaScript, tá vendo? Inclusive você pode utilizar arrays, né, no meio dele, e isso aqui é facilmente lido pelo JavaScript. Então o programador que está aprendendo JavaScript ele se identifica muito mais facilmente com esse tipo de disposição de dados do que da forma antiga, que era através do XML, tá? Além disso, o JSON ele apresenta isso de uma forma mais compacta, então você consegue fazer um código menor, e ele também costuma ser mais leve justamente porque o código não tem esse tanto de abertura e fechamento de tag, esse tipo de coisa. Então, normalmente é um código mais leve também, às vezes um banco de dados mais leve que você tem também. Por isso que hoje a troca de informações utilizando JSON é muito mais usual do que o XML, apesar do que várias APIs ainda utilizam o XML como retorno, até mesmo porque são APIs antigas e para trocar toda a estrutura daria muito trabalho. Então ainda se utiliza o XML, mas o JSON vem cada vez mais ganhando espaço. Aqui no JavaScript a gente pode ter um JSON num arquivo externo, tá? Que inclusive é o ideal, e nós vamos ver isso
quando nós entrarmos na parte de Ajax, tá? Que será mais para frente, onde a gente vai fazer requisições buscando um banco de dados externo. Inclusive o JavaScript, quando a gente utiliza ele como linguagem de programação, inclusive usando o Node, a gente pode utilizar o MongoDB, que é um database específico utilizando o estilo, né, de objetos parecido com JSON. Repare aí como o MongoDB também utiliza aqui, ó, estrutura bem parecida com a do JSON, né? Então, se você souber utilizar aí o JSON, você vai conseguir utilizar o MongoDB, esse banco de dados aí muito interessante também, porque se assemelha muito aqui, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um testezinho simples aqui para vocês entenderem, inclusive, vamos lá então, vou criar aqui uma aqui, ó, let data, tá? E aqui eu abro como se fosse um objeto mesmo JavaScript. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um índice char, tá? Lembrando que o JSON ele utiliza nome e valor, né? Igual ao objeto JavaScript, então você tem um nome e um valor. Eu posso, por exemplo, ter um índice carro, né? Um nome carro, e aqui eu abri as características desse carro. Então eu poderia ter aqui o year, né? O ano desse carro, 2018. Poderia ter aqui a color, né? Black, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura que é justamente a estrutura que a gente vai ver no JSON. Então a gente tem um nome e o valor. Eu posso ter apenas o nome aqui, a propriedade, e o valor diretamente. Posso ter objetos dentro de objetos. Posso ter aqui também um array, né? Dentro aqui, ó. Então aqui eu poderia ter um array também. Então vocês vejam que naquela aula de objeto que a gente teve, é muito parecido com isso, né, com objeto JavaScript aqui, tá? Se eu der um console.log data aqui, vocês vão ver que é um objeto aqui. Aí o que acontece? Eu tenho dois métodos de JSON que a gente vai inclusive testar quando a gente entrar na parte de Ajax, que é o parse e o stringify, tá? Então eu poderia dar um console.log aqui, json.par.stringify, tá? E chamando o meu data aqui, ó. Repare que quando eu faço isso, eu transformo o meu tipo, né, que é um objeto aqui, JSON, tá? Em formato de string. Então eu posso trabalhar com esse texto em formato de string. Da mesma forma, se eu tivesse uma string aqui, por exemplo, let data 2, se eu tivesse aqui, ó, abrir e fecho, vamos supor que eu tenho name Thiago e age 33, tá? Se eu der aqui um json.parse, eu vou parsear essa data 2 e vou transformar ela para o formato JSON de objeto aqui, JSON, tá vendo? Então eu tenho o json.stringify, que transforma o formato que já está no JSON numa string para o JavaScript, e eu tenho o parse, que transforma um formato string no formato objeto JSON. Esses dois a gente vai ver mais na prática quando a gente entrar em Ajax, tá bom? Então o que eu quero que vocês entendam é que para utilizar com as linguagens de programação essa troca de informações, está sendo muito mais utilizado o JSON que o XML, tá? A gente tem um parse e stringify como métodos principais aí do JSON, que a gente vai ver mais para frente com Ajax. E nós vamos utilizar o Ajax para estar acessando um banco de dados JSON com um arquivo externo, tá? Então aguarde aí nas próximas aulas, quando a gente entrar em Ajax, a gente vai ver o JSON mais a fundo. Tá? Já dei uma pesquisada, uma estudada em JSON, porque ele é muito utilizado no JavaScript. Tá? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.